Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Hoje é dia 24 de março de 2021, episódio número 12 da segunda temporada. Se você não conferiu ainda os outros episódios dessa temporada, tá perdendo tempo. Se você não viu a primeira temporada, eu não vou nem falar nada, mano. Não vou ficar puto com você não, mas enfim, volta lá e dá uma conferida. Eu sou Cássio Pereira, mais uma vez o senhor Rodrigo Balbino não está participando, que agora ele virou chefe, coordenador, gerente, dono, CEO, CISO, sei lá o que ele virou, porque ele não tem mais tempo pra nada. Nem quando os filhos dele nasceram, ele tinha menos tempo como tem agora. Então, enfim, por isso que a gente traz convidados maravilhosos e fantásticos todas as semanas, todos os episódios pra gente falar sobre diversos temas. Não é diferente hoje, temos um convidado muito bacana que eu vou emprestar, não, né? Vou introduzir ele já já. Mas antes eu vou falar do tema, a gente vai falar hoje sobre startups, sobre segurança em startups, mais especificamente sobre Blue Team, né? Como as startups têm que se preocupar com segurança, se é um desafio, se não é um desafio, se é fácil, se não é fácil, enfim. A gente vai falar sobre isso hoje com o nosso convidado, que é o Danilo Cordeiro, um grande colega aí que a gente tem produzido conteúdo aí na internet também. Conheci ele através do Instagram. Ele é de Blue Team, veio do desenvolvimento também. Segundo ele é conhecido pelas piadas sem graça. Vamos descobrir isso ao longo do episódio. Antes de mais nada, Danilo, obrigado por aceitar o convite, né? Eu sei que esse dia a dia é correria para todo mundo. Obrigado por você ter aceitado o convite, obrigado por participar. E se apresente aí pra galera e vamos que vamos. Fala, time, beleza? Espero que vocês estejam bem, principalmente seguros. Eu uso sempre esse comecinho aqui, não ia deixar de fora, né? Bom, eu primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando do DevSecOps. Já escuto podcast há muito tempo e é uma honra estar aí participando contigo, Cássio. Muito legal, obrigado aí pelo convite. Bom, eu sou o Danilo, né? Eu já trabalho aí há mais ou menos 12 anos na área de tecnologia. Comecei na área de Service Desk, virei coordenador, gerente, trabalhei o máximo que dá nessa área aí, né? Que nas startups a gente tem um nome bonito que se chama IT Operations. E trabalhei 2 anos aí como Full Stack Dev também. E agora eu tô ali útil e agradável aí na área de segurança, né? Sou hoje responsável aí nessa área de startups aí pelo Blue Team. Tô compartilhando alguns conteúdos, algumas coisas aí na internet, né? Para aumentar cada vez mais essa comunidade aí que a galera conhece, mas não conhece. Então a gente tá trazendo cada vez mais aí conteúdo sobre o Blue Team e etc. E, cara, é um prazer estar aqui hoje e é isso. Sensacional, Danilo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite aí, por aceitar, lógico, né, por poder participar. E, cara, é muito bom ver o Danilo aí e outros colegas também, né, participando, aliás, montando conteúdo e postando na internet e tal, porque a gente vê uma enxurrada de gente ensinando a hackear, achar o Instagram do marido, o Facebook da mulher, esse monte de coisa. Mas pouquíssimas pessoas ensinando o lado azul da força, né, do Blue Team, a defesa, né, como é que a gente se precaver, como é que se coloca processo, ferramentas, cultura, enfim. Como é que a gente se defende dos hackers? Tem pouca gente produzindo esse tipo de conteúdo. Eu sou um deles, né, como vocês já sabem, e o Danilo, né, também tá nessa área aí do Blue Team, e a gente veio para discutir aqui hoje. Danilo, mais uma vez, muito bem-vindo. Bom, começar com uma pergunta, como sempre, né? O Danilo hoje ele tá vivendo o mundo de startup hoje, como você comentou. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa startup há um tempo e tive a minha própria startup, que aliás faliu, enfim, faz parte, depois posso contar a história para vocês. Mas eu sinto um pouquinho de, como é que eu posso dizer? Não desleixo, mas muita pressa para entregar, muita pressa para criar as coisas, colocar no ar, subir, ter uma questão de competitividade muito grande, ter uma questão de, normalmente quando tem investidor, né, investimento por trás, essa pressão ainda é muito maior e tal, então eu sinto que essa pressa, digamos assim, atrapalha um pouco a questão da implementação de segurança, especialmente a segurança defensiva, né, Danilo, que é o nosso Blue Team. Vamos pensar da segurança preventiva até, não necessariamente defensiva, mas preventiva. Já vi startups fazendo pen tests e tal, mas assim, depois de incidentes, enfim, eu vejo esse desafio
por conta dessa pressa. Precisamos entregar logo, precisamos correr logo e muitas vezes a segurança é deixada de lado. Aliás, nem é comentada em algumas startups por aí. Você vê dessa mesma forma? Como é hoje onde você trabalha? Disserte pra gente sobre isso. Cara, na verdade, assim, ó, eu acho que startup e segurança, quando a startup ela já começa pensando em segurança, esse problema não existe. Porque da mesma forma que o desenvolvimento ele vai crescendo e as coisas vão acontecendo rápido, o time de segurança ele também vai acompanhando, sabe? O que acontece em muitas é que elas não dão, isso que você falou, não dão atenção para a parte de segurança, né? Normalmente o pessoal vai pensar num time de segurança quando alguma coisa acontecer. E quando a empresa ela já começa ali pensando desde o início dela ali, desde a concepção, o pessoal já tem essa visão, assim, que segurança é importante, porque, cara, a maioria das startups, assim, pode ser, principalmente essas de software, SaaS e etc., vai chegar um momento em que elas vão chegar em clientes grandes e clientes grandes vão exigir segurança. Não tem o que fazer. Quando você chegar nos peixes grandes, eles vão exigir certificação, vão exigir aí uma empresa cada vez mais evoluída e madura, né, na questão de segurança. Porque os dados deles vão estar ali, né, passando ali pelo software e etc. Então, eu vejo assim que startups que pensam na área de segurança desde o começo, a área de segurança ela cresce muito e ela acompanha porque os desafios aí de segurança, né, na área na parte de startups mesmo, com certeza o crescimento, né, então a gente tem esse crescimento muito rápido, as coisas precisam acontecer a todo momento, que nem eu sempre resumo, são meses em uma semana, né, são meses em uma semana, então a gente preciso entregar tudo isso, e o time de segurança, como ele tá junto ali e precisa ter essa interação, né, com o time de dev, com todo o time aí, com toda a empresa, então muitas vezes o time de segurança, quando ele é pensado desde o começo, ele é muito bom, o time de segurança nas startups, né, e porque a gente tem um negócio na startup que é muito comum, que é MVP, tudo é MVP, e de repente o MVP virou produto. Então é algo que a gente tem que estar sempre ali acompanhando, né? Então nessa questão aí de startups, se você for olhar as empresas que pensam desde o começo, elas têm o melhor time de segurança, assim, vamos se dizer, né? Tem sempre um time mais maduro, etc. Claro que tem essa visão de, é tudo desleixado, tudo largado. Não, mas normalmente o time de segurança ele é focado ali bem naquela parte específica de proteção mesmo, né? Ali para a empresa mesmo em si, e normalmente agora a gente tem percebido muito, assim, que as empresas têm pensado bastante nesse ponto, principalmente as startups, porque, cara, hoje um vazamento de dados, hoje um problema aí de qualquer coisa relacionada à segurança pode acabar com uma empresa, né? Vou te dar exemplo, se você tiver uma startup, por exemplo, EAD aí de cursos ou pós-graduação, etc. Imagine que você está fazendo um curso de cibersegurança e esse EAD é hackeado. Então, tipo, cai por terra você fazer o curso numa faculdade que foi hackeada. DevSecOps. É mais ou menos isso. Cara, sensacional. Eu até rodei uma vinhetinha aqui quando você falou isso, porque é a história do... como é que é? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? É o tipo de coisa que não pode acontecer. E você usou alguns exemplos aí bacana. Eu acho que eu conheci os três mundos, eu diria. Vou separar em 3 mundos de startups. As fintechs, que aí eu acho que é uma galera que já nasce com segurança. Tipo, por compliance, por padrão, por natureza, eles têm que ter várias regulamentações, Banco Central, normas, leis, etc. Então tem que ter, não tem opção. E você tem uma outra, que é aquela que, cara, é uma fintech, sei lá, que você deu o exemplo de AD, o cara, eu quero pôr no ar aqui, fazer o upload do vídeo, acabou. Tô nem aí, o cara consegue acessar resolvido, que é aquela que não tá nem aí com segurança de uma maneira geral, e você tem aquela mista, tipo, puxa, eu sei que eu tô lidando aqui com alguma coisa importante, que nem você falou, tem os times focados em um produto específico, então o time de SI, quando existe, nesse caso aí, ele tá focado naquele produto, no core daquela startup, e não em produtos adjacentes, né, outras coisas, mas ele tá ali focado num core business da startup e tal, e que talvez é um cenário para a questão acelerar, né, o crescimento, a velocidade e tudo mais, seja talvez o melhor cenário, porque se a gente quiser não engessar, mas poxa,
tudo que é possível fazer de segurança para um crescimento desse, que precisa ser rápido, a gente muitas vezes não vai conseguir, né? Ou você vai barrar o negócio de uma maneira geral, vai atrasar, naturalmente, ou você vai abrir mão de tudo, que é o que muitas startups fazem, e aí você deu esse exemplo bem bacana. Eu conheci um cara que ele trabalhou numa fintech, e aí ele usou o exemplo assim, cara, aqui, eu tô desde o começo, ele falou, tô desde o começo, e quando começou, você usou a palavra legal também, o MVP. Ele falou, quando começou com o MVP. Esse MVP hoje é o core do produto principal. Então, assim, o negócio cresceu tão rápido que tirar o MVP e fazer o produto do zero ia levar muito tempo, muita grana e tal. Então, assim, virou aquele Frankenstein de software que a gente já conhece, em cima de um core ali que era um MVP, que hoje, por questão do tempo e tal, e outras normas, enfim, tá muito bem protegido com relação à segurança. Mas, lá no DNA daquele MVP, ele é uma gambiarra, né? Um software que nasceu com um propósito, que era para ter morrido, mas não morreu. Então, apesar de ter vulnerabilidades conhecidas, inclusive pelo time, que ele comentou, mas tem formas de mitigar e tal, outras camadas de segurança para evitar algum problema aí, em específico nesse produto. E... Sim. Pode comentar. É isso mesmo, cara. E, na verdade, assim, na área aqui, na área de segurança voltada aí para as startups, a gente tem que sempre ter aquele mindset de não bloquear, sabe? Tipo, normalmente em outras empresas, assim, mais burocráticas, a gente tem que ser menos burocrático, porque e com isso é muito legal porque começa a ter um investimento maior em tecnologia. Então, assim, cara, a gente não vai ter que fazer um code review ali de tanto tempo, porque vai demorar para subir essa feature, etc. Então, acontece que daí as empresas começam a investir mais em tecnologia. Então, eu vou investir ali em um SAST melhor, em um DAST, um IAST, um RASP, vão investir em SOAR. Então, acontece muito isso é muito legal, porque como a gente não pode burocratizar, então a tecnologia vem, né? Normalmente, startups que têm investimento, elas usam tecnologias de ponta, e essa tecnologia aí, ela vem para resolver esse problema do burocrático. Então, acaba tudo sendo automatizado, tudo sendo melhor gerenciado, tudo melhor executado para melhorar, né, todo esse ponto aí que é a burocratização. Então, uma coisa que a gente tem é segurança, mas desburocratizada, né, muito, né, nas startups, assim. Show! Antes da gente continuar o papo, eu vou causar a treta, porque lá no episódio 8... a gente gravou com a Gabi falando de Blue Team também, e ela falou assim, não, bloqueia por padrão, depois sai liberando. E agora o Danilão veio falar assim, não bloqueia por padrão. Então eu quero caos, eu quero a treta na internet. Gabi, se estiver ouvindo, vai lá tretar no Instagram do Danilo. Aliás, os dois compartilham bastante conteúdo junto aí. E mais treta ainda no episódio 10, 2 episódios atrás. A gente gravou sobre Agile, né, sobre ágil com o Álvaro, e o Álvaro falou, no final do episódio, a gente fala bastante sobre MVP, foi um ponto que o Danilo tocou aqui agora, que ele fala, cara, a galera tá usando MVP errado, o nego faz MVP e o bagulho vira o produto e tal, então ele tem uma bela discussão sobre isso, a gente vai fazer um episódio só sobre isso depois, inclusive, mas volta esses episódios aí que você vai ver que a treta está instaurada. Mas continuando o papo aqui, Danilo, você citou aí alguns pontos que eu acho legal a gente continuar e comentar. O primeiro deles, você falou, cara, automação é a chave do sucesso hoje em dia, né? A gente tem que automatizar tudo, não dá pra gente fazer muita coisa manual, empírica hoje em dia. Apesar de segurança de uma maneira geral, ou pelo menos na parte de application security que eu tenho atuado bastante, algumas coisas ainda demandam um trabalho manual, a gente já comenta já. E aí o DevSecOps vem para isso, né, cara? Ferramentas, cultura, processos, pessoas, tudo para você agilizar ao máximo e conseguir ter todo o seu, como é que eu posso chamar? Todo o seu ciclo de vida do seu software, do seu produto digital, de uma maneira geral, naquela empresa, seja startup ou não, consiga ter segurança em todas as etapas. E um outro ponto que você colocou aí, que a gente dá pra gente dissertar mais, você falou, cara, se tem um SAST, um DAST, um IAST, um RASP, enfim. Você já viu startups usando essas ferramentas? Ou você, cara, não, são ferramentas que devem usar? Ou não, já vi na empresa X, não precisa falar o nome da empresa, mas enfim, já passei por alguma empresa, algum colega que, cara, os caras fazem SAST. Porque, na minha visão, SAST é o mínimo que tem que ser feito hoje em dia, quando a gente fala de segurança de código, né? Sim, cara. E na verdade, assim, só dando um gancho aí do que você falou no comecinho, a parte
Na verdade, a questão de segurança, ela envolve muito mais do que você simplesmente bloquear, né? Na verdade, a questão de segurança principal, na verdade, eu sempre coloco como alguns pontos, que é o ponto de conscientização. Então, não adianta você bloquear e não ensinar, né, como a pessoa... Por que a pessoa está sendo bloqueada nesse sentido, né? Então, a conscientização, fazer aí sempre treinamentos de desenvolvimento seguro, isso é muito importante, para o pessoal estar por dentro, né, de ameaças possíveis, como que ele vai melhorar o código dele, explicar o OWASP Top 10, por exemplo, ajudar o time nisso, né? E acho que o maior problema, assim, que existe, que causa falhas de segurança, é o problema de ownership. É um problema que existe muito, muito, muito. Que é você, o cara ali que está no core, trabalhando na engenharia, mexendo ali na parte essencial da empresa, ele não ter um ownership, que é o que acontece em muitas empresas. Então, quando o cara ele não tem esse ownership, ele vai ter aquela visão de tipo, cara, o produto não é meu, se der alguma coisa errada, putz, sou mandado embora, e beleza, resolveu e tudo mais. Então, quando você traz o ownership, quando você faz o cara que está ali no core sentir que o produto é dele, aí o resto ele começa a andar. Então eu vejo que falhas de segurança elas acontecem não só por falta de tecnologia, mas é um negócio muito mais amplo, assim, né? Então, ownership, por exemplo, sei lá, você oferece stock options para a pessoa, você traz ela mais próxima do produto, mostra que o que ela fez ali para o produto foi algo que trouxe um valor, né, bem grande, que aumentou as vendas, etc. E ela se sente mais próxima. Com isso, ela vai ter muito mais cuidado, né, principalmente com o código, com o desenvolvimento e etc. E como você perguntou ali da parte técnica, cara, da parte de SAST e tal, inclusive eu já implantei SAST e DAST, né, em algumas empresas, eu já vi isso rodando, e inclusive startups, assim, elas andam bem maduras nesse sentido de segurança, que inclusive o último projeto que eu fiz agora, que tá para fechar, na verdade, esse projeto, recentemente, é um SOAR. Então, um SOARzinho ali que, se o DevOps, por exemplo, abrir um security group, né, numa AWS, o SOAR ele já vai lá e já fecha, já notifica e já avisa que isso estava errado, conforme o treinamento que a gente fez. Então, foi feito todo um pré-treinamento de segurança em cloud, etc. Então, eu creio muito nessa parte de conscientização, assim, né? Porque hoje a maior falha das empresas hoje são pessoas. Porque pode a pessoa estar num dia ruim, a pessoa pode ter acontecido alguma coisa que um e-mail de phishing influenciou ela e etc. Então, é um exemplo, né? E o dev também, ele pode estar num dia ruim, que ele precisa entregar aquilo muito rápido. E se ele tem essa visão de segurança, né, algo que ajuda bastante aí nesses tipos de problema. Mano, sensacional. Eu acho que ao longo da minha carreira aí, eu mudei um pouco minha percepção. Eu era o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém, bloqueia a porra toda e foda-se. E aí eu fui evoluindo, digamos assim, e hoje acho que eu sou muito mais dessa abordagem. Tipo assim, cara, primeiro você conscientiza o dev, o SM, o PO, o dono, não importa. Ninguém pode alegar não sei, não sabia, né? Então você conscientiza todo mundo, explica pra todo mundo como é que faz e dá as diretivas. E aí você monitora o que for diferente daquele padrão. Lógico, algumas coisas, o bloqueio padrão, né, continua, isso é meio que até clichê falar, mas o bloqueio padrão para algumas coisas ele vai continuar. Mas eu acho que você vai começar a monitorar de certa forma. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que a gente tinha lá, qualquer um mexia na esteira, no CI/CD lá de entrega de software, qualquer um mexia. Então qualquer dev, então qualquer um pode ir lá desabilitar um step, por exemplo, de SAST, desabilitar um DAST, desabilitar um teste e tal, para poder subir mais rápido o pacote, fazer o deploy mais rápido, enfim. O que eu de Application Security fiz? Falei, cara, eu não vou conseguir fazer uma gestão de usuários para controlar quem pode ou quem não pode. Seria até o mais correto. Quais devs podem, quais não pode, era só um tech lead, alguma coisa do tipo. Mas ia burocratizar muito, ia ter muita chiadeira, aquela história das empresas. O que eu fiz? Falei, cara, então é o seguinte, toda vez que tiver desativar os steps de security, então lá tinha SAST, DAST e SCA. Toda vez que desabilitasse uma dessas etapas, eu era notificado. Eu ou o gerente daquela squad, alguma coisa do tipo. Ou seja,
apesar da educação, né, todo mundo já tinha sido conscientizado que era da forma que era pra fazer, mas cada vez que alguém desativava, a gente era avisado. Poxa, ó, e aí tinha uma conversa, marcava uma reunião, ó, foi desativado tal dia, pra rodar um build, então subiu algo sem tal teste, por quê, como, né, era isso mesmo, e então fica todo mundo de acordo, porque é aquela história, né, Danilo? Eu tenho brincado muito aí nas redes e tal, que o segurança, ele acaba sendo, em muitas empresas, né, ainda, o Vingadores, né, depois que invadiram a Terra, chama os Vingadores pros caras resolver. Nos Vingadores funciona, apesar de alguém morrer, mas na vida real às vezes não funciona. Às vezes depois que você sofreu um incidente, cara, multa de LGPD agora, é um incidente, ransomware, criptografou toda a sua empresa, vazou dados dos seus clientes, seus funcionários, enfim. Então não dá pra chamar, às vezes não dá nem tempo pra chamar os Vingadores, né? Então, acho que essa questão que você falou, da automação e permitir mais, a história, uma das partes do manifesto do DevSecOps lá, ele fala isso, né, cara? É saber dizer sim com responsabilidade. Então, não é mais bloquear tudo e não quero saber, e segurança tem que bloquear e pronto. É saber dizer sim com responsabilidade justamente para isso, porque o negócio precisa andar sempre, e todo mundo, de uma maneira geral, precisa executar o seu trabalho de uma forma com qualidade e com agilidade, que é o que as empresas demandam mais hoje em dia, né? E aí você falou, cara, ferramentas hoje que executam automáticas, mas aí, por exemplo, aí pegando do gancho agora, né? Você falou, eu comentei, a automação é a chave do negócio, a chave do sucesso, mas alguns trabalhos ainda são muito empíricos. Por exemplo, a revisão de vulnerabilidades. Você rodou um SAST, rodou um DAST, um pentest que seja, e alguns outros testes automatizados, algumas ferramentas ainda tem muito falso positivo. Então você não pode jogar isso direto para o desenvolvedor ou para alguém de produto e tal. Você tem que passar isso para um time de SI, alguém que vai entender aquilo do ponto de vista de segurança e código, para fazer uma filtragem ali, né, limpar um falso positivo, algo do tipo, e classificar isso para o desenvolvedor de uma forma mais clara, ou mesmo só tirar o falso positivo, né, e tá aqui tecnicamente como é que você resolve. Você acha que isso, e aí, não sei se é falha de ferramentas, eu trabalho com ferramenta específica, hoje pode falar disso depois, mas você acha que isso ainda onera um pouquinho o processo, ou você acha que eu tô falando besteira? Não, você tá falando besteira, não precisa de fazer falso positivo não, tá tudo certo, você que é burro. Cara, na verdade, eu sempre falo que o Blue Team, principalmente a parte de defensiva de segurança, ela é um eterno aprendizado, assim, né? Então é comum mesmo. E falando ali, cara, do que você disse no começo, né? Eu penso assim, é uma visão de segurança um pouco mais ágil, né? Principalmente para as startups, que é a questão de você bloquear o que é necessário. Então você não chegar e bloquear tudo, né? Então você vai fazer todo um estudo antes, né? De como você vai, né, bloquear, o que você vai bloquear, por quê. Então é legal você ter essa visão, né? Por exemplo, em startups não é comum ter proxy, por exemplo. Então não tem proxy bloqueando, porque existe todo um trabalho de conscientização do funcionário, de ele estar ali trabalhando, executando as metas que ele tem para executar. Caso ele esteja ali, sei lá, perdendo tempo jogando alguma coisa, isso vai impactar na meta dele, porque as coisas são muito rápidas. Então, não precisa ter um proxy bloqueando, mas claro, aí você investe em outras tecnologias. Então, você investe ali numa boa prática ali de uso de banda. Então, você faz ali todo um controle quando estiver usando algum software essencial para a empresa e alguém estiver baixando um torrent, ele vai fazer toda essa diferença, né, do que tá rolando ali. Então, tipo, alguém tá executando uma videoconferência e alguém começou a baixar um torrent. A banda dele vai baixar e a banda ali do cara que tá na videoconferência vai continuar ali para ele poder fazer, né, executar ali o que ele precisa executar sem atrapalhar o pitch de vendas dele, etc. Então, acho que é bem essa visão, assim, cara, de não bloquear tudo, mas focar no que precisa ser bloqueado, sabe? Então, acho que é mais ou menos esse ponto aí. Cara, você citou um exemplo aí que a gente fez na última empresa que eu trabalhei, e como é coisa boa, aí pode falar na empresa, né, foi na CVC, quando é coisa mal eu não falo para não tomar processo. Mas o que a gente fez lá? Eu era parte do Application Security, mas eu estava sempre com o time de segurança, então, apesar de não participar, mas eu estava ali envolvido. Então a galera fez exatamente o que você falou, a gente trocou alguns files, a gente tinha um proxy lá, por exemplo, que por usuário era ruim, que o cara tinha que ir lá, por exemplo, no navegador, configurar o proxy. Aí o dev, na ferramenta que ele usava, ele tinha lá configurar o proxy. Tinha ferramenta que não era tão boa, não funcionava direito, então acabava sendo um impacto até para o usuário.
E aí a gente trocou alguns firewalls e colocamos lá um firewall que já tinha web filter embutido. Assim como fugiu o nome da outra sigla lá, IPS, IDS, tal, tinha tudo embutido. E custou o olho da cara. E aí esse cara, a gente colocou lá, por exemplo, junto com ele e outro projeto de rede com uma galera, exatamente isso. O cara que quer escutar Spotify, a gente não bloqueava nada. Lógico, o web filter por default já bloqueava pornô, dentre outras coisas. Mas tinha controle de banda específico para recursos. Então, o cara que tá no Spotify, YouTube, internet em geral, sei lá, tinha uma banda reduzida. O cara que tá em videoconferência, saindo pro DNS, lá a gente usava o Teams numa época, depois usou o Slack, enfim. Você tinha os DNS lá que controlava, tinha uma banda maior. O cara que tava baixando pacote, gerenciador de pacote da sua ferramenta lá, do seu software, tinha uma banda também maior, enfim. Então, controles que eu acho que são transparentes para os usuários, que todo mundo deve estar, não sei se deve estar ciente ou não, até um programa de conscientização, compliance, enfim, porque, por incrível que pareça, aí em outras empresas a gente tinha reclamação da galera falar assim, olha, o meu Spotify tá lento, o meu YouTube tá lento. Chegava esse tipo de chamado lá. Então a gente falava, cara, não... Enfim, essa é outra empresa que eu trabalhei. Então são coisas, às vezes pequenas técnicas, ou tecnologias, ou ferramentas, ou processos que a gente consegue melhorar a vida do usuário, de uma maneira geral, trazer segurança do ponto de vista de compliance ou riscos, de uma maneira geral, né, trazer segurança, mas, acho que é o que você falou, sem barrar o negócio, acaba sendo um negócio tão transparente que tá todo mundo se beneficiando daquilo e muitas vezes o cara nem sabe o que acontece por trás dos bastidores, né? Como você colocou aí agora. Limitar a banda, por exemplo, é algo fundamental. Anti-spam, por exemplo. Depois a gente passou por um projeto de DLP, de Data Loss Prevention, para evitar o cara espetar pendrive, ele espeta, mas alguns documentos, alguns arquivos vai criptografado. O DLP criptografava lá, no caso ele não bloqueava, ele criptografava. Então você conseguia copiar, mas na hora que você tirava o pendrive e abria em outro lugar, estava criptografado o arquivo. Então, eu acho que são várias coisas, dá pra fazer um episódio só disso, técnicas e ferramentas de segurança, e ficar falando só de pequenos exemplos, assim. Mas você colocou muito bem, que eu acho que, de certo modo, linka com o que você falou lá das startups. Tipo, cara, a startup que nasce com isso, legal, a que não nasce, mas que tem um core business pra se preocupar ao menos com isso, né? Tipo, com essas pequenas coisas, para não trazer risco pra empresa como um todo, pro usuário de uma maneira individual, se a gente for pensar dessa forma. Mas acho que pro negócio como um todo, que acaba sendo bem maior, né? Se o negócio for afetado, de uma maneira ou de outra, todos acabam sendo afetados, não só os funcionários, mas também como os próprios clientes daquela startup, se for o caso, né? Sim, essa agilidade é muito legal porque acompanha a startup em si, né? Porque startups são coisas que precisam acontecer muito rápido para receber investimento, para entregar, né, o que os investidores estão esperando ali. Então, se você burocratizar muito, se você... Por exemplo, você precisa fazer uma alteração em um WAF da vida. Daí, se você tem que uma SLA lá de, sei lá, 3, 4 dias, aí tem que passar por 40 aprovações, e assim mesmo volta. Às vezes acontece que em muitas empresas acontecem, né? Que normalmente as pessoas têm a posse do conhecimento, né? Às vezes é uma coisa simples, tipo mudar ilhas de e-mail. Só que a pessoa, ela pega essa posse de conhecimento e tudo tem que passar por ela tem que fazer. Meio que muitas pessoas fazem isso para garantir o emprego, né? Normalmente os mais velhos fazem isso. Acontece isso em muitas empresas. Tipo, cara, eu quero garantir meu emprego, então, não, Elias é comigo, chega aqui e tal. Então tem também a questão de autonomia. A autonomia é muito legal, você dá essa autonomia, mas aquilo que você falou, você dá autonomia, mas você controla. Então isso é o principal, você tem que ter controle. Não adianta você querer usar essa metodologia que a gente conversou aqui de deixar mais autonomia, mais ali liberdade pro funcionário, se você não tem visão de tudo. Aí já pode gerar um problema, né? Então, por exemplo, a visão ali, o log, o CIEM, etc., é muito importante. Então, você precisa ter visão, não adianta você querer colocar essa metodologia, né? Tem um trabalho antes de fazer e tal, mas, cara, é importante você ter a visão, principalmente disso, controlar, saber. Então, se acontecer, que nem você falou ali no teu caso, se acontecer alguma coisa errada ali, que vocês já conversaram que não era para fazer, mas está liberado lá e a pessoa fez, você precisa saber o que aconteceu e mostrar o porquê, né? Então, é muito legal nesse ponto aí.
E isso daí volta daí naquela parte que a gente conversou de dar autonomia para as pessoas e ownership, né? Quanto mais liberdade elas têm para agir dentro do produto, elas têm mais um ownership. E ela tendo mais esse ownership, ela vai ter também mais essa visão de segurança aí, mais próxima do produto. Mano, sensacional. Eu acho que eu tô muito traumatizado, porque uma das empresas que eu passei, a gente fazia exatamente isso, cara. Tá aí a liberdade, você faz o que você quiser, tem total liberdade, tem algumas camadas de segurança, tal. Mas, apesar da conscientização, palestra, workshop, tudo que a gente fazia, gerentes, devs, de todos os níveis, vamos chamar assim, a galera insistia ainda a fazer o errado. Poxa, tinha gente que minerava, o cara deixava a máquina ligada nas férias, fora do expediente, para minerar Bitcoin, mano. Então, algumas coisas aconteciam naquela empresa que eu falava, meu Deus do céu, o que falta pra gente, além da conscientização, educação, aí a gente começou a mudar algumas coisas, tipo, cara, vamos começar a bloquear, vamos começar a gerar relatório e mandar pro gerente, sabe esse tipo de coisa? Eu praticamente não gosto disso, porque é você apontar dedo, culpar, mas assim, apesar da educação que a gente dava, treinamento e tal, a galera insistindo a fazer as coisas erradas, burlar processo, tirar a ferramenta, enfim. E aí começou essa história de gerar relatório para gerente, de apontar o dedo e tal. E aí começou a gerar mais estresse do que deveria ser do modo saudável. Hoje eu creio que mudou bastante lá, porque mudou muita gente na empresa e tal. Então eu creio que o amadurecimento lá tenha alcançado outros níveis. Ou voltou pro zero, porque trocou todo mundo, enfim. E aí cai uma outra pergunta, Danilo. Você que está aí nessa área de Blue Team, você acha que só conscientizar... É uma pergunta polêmica, eu não sei nem se tem resposta, cara, mas assim, você acha que só conscientizar resolve? Ou você acha que tem que ter um balanço entre o bloqueia mesmo, que nem você falou, putz, acho que tem que liberar, né, e monitora e tal, mas você acha que só conscientizar resolve? Qual a sua experiência? Você acha que tem que ter um balanço entre, cara, conscientização e não só monitoramento, se o cara tá fazendo errado ou não, mas bloqueio mesmo, porque aí bloqueou, o cara tá tendo que fazer, se ele quer muito aquilo, ele vai te pedir, e aí você vai entender por que ele tá precisando daquilo e tal. Como é que você enxerga isso? Isso, e na verdade, cara, eu vejo assim, né, qual que é o ponto? É aquela liberdade, mas não é a liberdade total, é uma liberdade com consciência. Então, assim, por exemplo, você não vai liberar de alguém colocar, por exemplo, uma coisa, por exemplo, deve ter acesso a banco, isso acontece muito, então não. Isso é algo que pode causar um risco. As startups normalmente têm times responsáveis por banco. Então, o pessoal responsável por banco de dados tem acesso a banco de dados. Se deve precisar, pede para eles, etc., para não ter problema. Então, também colocou o snapshot de banco de dados em S3 público, por exemplo. Cara, não. Então, tem coisas que a gente controla, né? Deve controlar. Então, tem coisas que precisam ser controladas que não tem o que fazer, porque se acontecer um problema, vai dar o problema geral. Então, isso sim. Mas, assim, o bloqueio, ele deve existir, mas para casos em que ele é necessário. Nos outros, você pode controlar e talvez evitar, né? Que aconteça. Então, a conscientização, não só a conscientização, ela não é suficiente. A conscientização, ela ajuda, né, a trazer essa visão de segurança para o dia a dia ali, né? Então, se, por exemplo, um pessoal de engenharia, porque normalmente a gente sempre brinca, né, que é o desenvolvedor que cria o bug, é o desenvolvedor que cria feature, é o desenvolvedor que cria tudo. Então, se alguém, por exemplo, criou uma falha de autenticação, um IDOR, né, famoso IDOR aí, e não adianta claro, você vai resolver o problema, fazer resposta ao incidente, vai agir em cima disso, e depois você tem que conscientizar ele e mostrar, cara, quando você faz isso, pode causar isso pode causar esse impacto na empresa e tudo mais. Então, casos e casos, assim, né? Por exemplo, nesse caso eu vejo que o proxy, ele é algo que ele pode ser liberado, não é algo que você precisa bloquear. Mas em coisas mais sérias ali de produto, né, a gente precisa ter essa visão. E claro, é isso que eu te falei, tem que ter uma análise da empresa, do produto e tudo mais, e você definir o que é prioridade para ser bloqueado, o que é prioridade para ser monitorado, né? Então, acho que é mais ou menos esse ponto aí. É aquela história, não tem bala de prata, você colocou muito bem, depende de uma empresa para outra. Eu acho que tem algumas coisas, né? A história que você falou, acesso a banco é um bagulho meio padrão, velho. Banco e produção, tem aquelas pessoas controladas a acessar. Por outro lado, você tem aquela empresa menor, muitas vezes uma startup,
muitas vezes não, mas algumas startups sem investimento, alguma coisa nesse nível que você tem o Zé faz tudo, né? O cara que faz a porra do café, o teste, o software, limpa, bota a fachada, enfim. Esse cara tem muito poder, então às vezes ele não vai ter conhecimento para tudo, para se bloquear, saca? Porque em teoria ele não tinha que ter acesso a banco de produção, mas só tem ele para fazer, então vai ter um cara com muito poder que o risco acaba sendo muito maior, né? A empresa tem que estar ciente disso. E eu gosto muito de analogias, eu acho que o que a gente falou agora resumiria aquela história do... Cara, você tá vendo que um bebê, uma criança tá ali engateando, sei lá, vai enfiar o dedo na tomada. Lógico, se você é pai, mãe, você vai querer evitar, mas de uma maneira geral é bom deixar, que ele vai fazer uma vez só. Ele vai entender que aquilo é ruim, vai dar um choque e tal, enfim. Olha eu querendo matar as crianças, mas enfim. Isso educa, a tal da dor educa. Acho que no episódio passado que eu falei com a... Caraca, com quem eu gravei o episódio passado, agora eu esqueci. Conscientização com a Gabi. A Gabi, eu falei sobre isso. Falei, cara, acho que a dor educa. Mas ela falou, eu não gosto muito da dor. Dependendo do contexto, a dor não faz sentido. Falei, lógico, né? Tem alguns cenários que não se encaixam. Por outro lado, você pega um adolescente e um adulto, pensando em botar o dedo na tomada, você não precisa avisar pra ele. Ele sabe que aquilo vai dar choque. Ele pode estar testando se tem energia ou não, mas ele sabe que vai dar choque. Diferente de uma criança. E aí, acho que esse ponto que você colocou, cara, tipo, o dev, algumas coisas você tem que bloquear e por padrão, outras coisas você vai ter que deixar e monitorar de alguma maneira. Ou você vai ter cenários extremos. Eu trabalhei, não era startup, mas a primeira empresa que eu trabalhei como júnior, programador júnior na época, eu era o júnior, o sênior, o arquiteto, o tester, eu era tudo lá, só tinha eu de TI, do TI. Então, quebrava o teclado de alguém vinha lá na minha sala, precisava arrumar o código do software, eu que arrumava. Então, eu tinha ali pouco conhecimento, porque eu era júnior, então não tinha noção nenhuma ainda, nem de programação direito, poucas coisas, muito menos de segurança. Então, de uma maneira geral, eu olho para trás hoje e falo, cara, a empresa correu muito risco, porque além do código mais ou menos que eu fazia, porque eu era júnior, não tinha toda essa expertise, tinha essas outras preocupações que sequer eu sabia que tinha que ter. Então, ali não era nem o caso de conscientizar, era o caso de, poxa, sei lá, investimento, algo do tipo da própria empresa, né? Se a gente for parar para analisar. E esse caso de que a gente falou aqui é um projeto, sabe? Tipo, não é, vou chegar aqui e vou liberar tudo. Então, você faz uma análise de risco, né, de toda a empresa, você sabe o que é prioridade crítica, o que é prioridade alta, o que é prioridade média, e aí você vai sentindo e vendo, né, como isso vai andando ali na questão de segurança. Então, é bem isso, né, e como você falou também lá no começo, a gente estava falando de falsos positivos, falso positivo, cara, nas ferramentas e tudo mais, ele existe muito, né, e por isso que eu falei, Blue Team e tanto a área de segurança, ela é algo que tem que estar sempre sendo aprendido, né, então você vai aprendendo como as coisas vão acontecendo, e o Blue Team você tem que sempre estar normalmente um passo à frente, então você já prevê que algo possa acontecer, então aí nessa tratativa que você vai bloquear ou você vai deixar liberado para pessoas específicas executarem isso, ou o líder do time tem esse tipo de acesso, ele pode fazer, mas ele tem autonomia, ele responde por todo o outro time, se acontecer alguma coisa, a gente tem quem conversar, responsabilizar nos casos, né? E então é bem um trabalho muito maior assim do que bloqueia tudo e etc. Mas tem toda essa analogia, então não é algo tipo, é jogado assim, vai ser tudo liberado. Não, a gente faz toda uma analogia, entendimento de análise de risco da empresa, né, e trabalha em cima disso, com o que vai, assim, isso bloqueado vai diminuir a agilidade, mas vai trazer uma segurança melhor, então vai ser bloqueado. Mas isso aqui vai diminuir vai aumentar a agilidade e não vai trazer um risco de segurança. Então, beleza, isso aqui pode ser bloqueado, a gente monitora, tá acompanhando e tá vendo tudo que tá acontecendo em tempo real, né? Então, você fez a pergunta lá atrás, mas fez o gancho aqui na frente. Mano, sensacional. Dá pra ficar emendando os assuntos aqui e morrer nessa porra. Eu tenho uma pergunta, que eu não sei se tem resposta, uma pergunta até zoeira, se for ver. Algumas apresentações que eu faço, eu cito 3 exemplos, ou 3 itens, vamos dizer assim. 3 motivos do porquê as empresas começam ou devem se preocupar com o desenvolvimento seguro, preventivo e tal, especialmente as empresas que desenvolvem software, né? Eu tenho como core business aí a utilização de algum software. O primeiro item que eu cito aí, na minha opinião, né? O primeiro item que as empresas se preocupam diretamente, número 1, é perder dinheiro. Seja fraude, seja roubo de grana, alguma coisa do tipo.
O segundo colocado é o risco à imagem da empresa. Tipo, puxa, meu site foi pichado, eu tô fora do ar, o dano à minha imagem ele acaba sendo um impacto financeiro indireto, né? Mas ele acaba sendo também uma preocupação, número 1, às vezes para algumas empresas, mas no maneira geral acho que é o número 2. E por último, terceiro lugar, é o compliance. Tipo, aquela empresa precisa fazer. Lá atrás você falou assim, se a startup hoje, uma empresa hoje não se preocupa com segurança, uma hora ou outra ela vai começar a vender ou se relacionar com um cliente grande, uma empresa grande, e ela vai precisar seguir uma série de normas ou ter certificações, enfim. Uma delas é compliance, né, como você comentou. Então, para mim, acho que esse é o terceiro motivo que as empresas começam a se preocupar em desenvolver seguro, por exemplo. Você acha que esse ranking tá certo? Você acha que faz sentido? Dá para trocar a ordem? Não é esse ranking, é completamente diferente. O que você acha? Cara, na verdade, eu acho que tudo se resume a perda de dinheiro, né? Um pode ser um pouco mais, outro pode ser um pouco menos. Se você não consegue lá na frente, por exemplo, em compliance, trazer um cliente grande, você está perdendo dinheiro. Se você tem um vazamento de dados, você está perdendo dinheiro. Ou às vezes, pior ainda, né, envolvendo clientes, né? Então isso é algo que vai influenciar em perda de dinheiro, pessoas dando churn, pessoas saindo da tua empresa. Então, cara, em resumo, tudo vai girar nessa parte de perder dinheiro, né, em si. Um deface, por exemplo, em um site pode fazer perder dinheiro. Então, imagine uma empresa que foi aí, fechou vários contratos aí com um banco, por exemplo. E de repente acontece por alguma falha ou sei lá, alguma coisa dentro da empresa e rolou um deface no site. Imagine como essas pessoas já são mais assim pensadas ali para segurança mesmo, como elas vão ter a visão dos dados dela dentro dessa empresa, né? Então já vai churnar, já vai perder dinheiro. Então eu acho que esse ranking que você falou, ele é um ranking mesmo, mas eu acho que tem as suas importâncias, mas tudo se resume à perda de dinheiro. Então, meu número 1 tá certo. Perder dinheiro é a preocupação principal das empresas. Mas é foda, cara. Se a gente parar pra pensar, sei lá, do ponto de vista de usuário, às vezes não é a grana. Ele tá preocupado com, sei lá, eu trabalho numa empresa X, sei lá, trabalho na companhia aérea e vazou os dados de todos os clientes. Para aquele cara, acho que um risco à imagem acaba sendo mais, sei lá, mais perigoso, mais vergonhoso, vamos chamar assim, do que o dinheiro em si. Lógico que o dinheiro tá relacionado a tudo no final, né? Mas uma empresa, que nem esses dias eu precisei ir pro aeroporto com a pessoa precisava fazer aquele teste lá para viagem internacional, teste do Covid. E aí o teste fica pronto em 4 horas, às vezes você fica lá esperando e você consulta no site. O usuário e senha para você consultar é gerado na hora que você se cadastra. Então, está na hora, você se cadastra, faz a coleta de material ali do exame e aguarda as 4 horas. Pelo que eu pude perceber ali em 2 minutos de análise, que eu estava mais ocupado com outras coisas, mas o número do usuário era gerado randomicamente e a senha era 4 números só. Aparentemente randomicamente também. Mas o usuário não era randômico, o usuário aparentemente ele era sequencial. Um ID sequencial de 6 números, eu acho. E aí eu falei, cara, o que pode dar de merda aqui? Tá bom, eu consegui acessar o resultado do Covid de outra pessoa. Porque a única coisa que eu conseguia fazer era só consultar ali. Aí comecei a pensar, é dado privado ou não é? A princípio porque você tem o nome do paciente, você tem ali o resultado de uma doença, etc, etc. Aí eu falei, bom, se o usuário ele é sequencial, já dá pra você ganhar isso aqui em escala, né? Ou na base inteira, se for o caso, baixar a porra toda. E vazar isso na internet. Dependendo do nível do sistema, você consegue modificar os status dos resultados. Então, se o seu status saiu lá como positivo, em teoria você não pode viajar. Mas aí você vai lá, dá um update, bota pra negativo, você pode viajar. Então você começa a analisar coisas do dia a dia, se os impactos que podem causar, e eu nem sei porque eu comecei a falar disso, eu perdi o gancho do começo, mas tipo, de uma maneira geral, lembrei, não tá relacionado a dinheiro diretamente a esse caso. Lógico, a empresa vai ter um dano financeiro, mas tá diretamente ligado, porque todo mundo já pagou pelos exames, né? Então, independente do resultado, enfim, de uma maneira geral, a empresa vai se sustentar. Mas acho que o risco à imagem... Imagina assim, ó, a empresa... É CR o nome da empresa que faz os testes lá no aeroporto de Guarulhos. Imagina que a CR tinha uma falha no sistema que permitia alterar o resultado do exame de qualquer um. Então, pessoas podem ter viajado para outro país sem poder, então viajaram, foram contaminar outras pessoas, possivelmente contaminou o avião inteiro, dependendo de onde ela passou ali, né, e qual contato que ela teve. Então, olha o dano que isso causa, pensando em saúde pública, né, o momento que a gente está vivendo agora. Não necessariamente só grana, né, então
Tá aí, eu consegui pegar um exemplo que não tem a ver com grana. Tem diretamente, mas enfim. Isso é verdade, cara. E muitas vezes que nem a gente fala na LGPD, né, hoje, os dados, se você tem um CNPJ, ele não faz sentido nenhum, a não ser que você atrele ao nome de uma empresa, né? Então daí eles tornam ali um dado sensível. Ou se você tem um exame ali e não tem o nome da pessoa e o documento, você não sabe de quem é, né? Então não atrela. Mas, cara, também pode gerar perda de dinheiro, que se isso vazar, a LGPD tá em cima. Então, pode acontecer. Sim, aí a multa é bem salgadinha pra esses casos, né? Sim, então, Mas, cara, em alguns casos pode gerar ali a parte dinheiro também, né? Mas, claro, tem outros impactos muito maiores, né? As empresas, normalmente, esse vai ser o principal impacto, assim, o que vai trazer mais medo ali é perder, falir, etc, né? Mas essas outras preocupações aí também, hoje com a LGPD, trouxe muito mais à tona. Então, as empresas estão pensando muito mais no usuário em si, isso é muito legal, né? Então, empresas, para você ter uma ideia, que tinham digital nas portas hoje, tá trocando para crachá, porque não é uma informação confidencial, porque através da digital você pode achar tudo de uma pessoa, né? Então, tem várias questões aí que a LGPD vem mudando, e essas leis, né, de DPR também, então, tá começando a ter uma visão melhor, né, em cima disso, então, é bem legal esse ponto que você trouxe. Show, mano. Não, show de bola. A gente tá 47 minutos gravando, tem bastante conteúdo já pra galera. Vamos interessar pro final. Eu acho que a gente tem um bate-papo bacana, mas é aquela história. Todo convidado que vem, mano, o bagulho vira... Se deixar, a gente ficar horas gravando aqui, mas todo mundo tem vida, a gente precisa viver, né? Precisava de umas 4 horas aí, mais ou menos. Só pra introdução. Muita coisa. Mas vamos tentar encaminhar para um final aqui. Pensa, o que você acha, como é que as pessoas... e aí vamos tentar trazer para o nosso cenário de TI, mundo digital e tal. O que cada indivíduo, o pessoal que está escutando, se você é desenvolvedor, Product Owner, Scrum Master, Tester, QA, não importa. O que essas pessoas estão escutando podem fazer para elas começarem a ter mais segurança no software que ela está envolvida. E aí, de uma maneira geral, falando de digital hoje em dia, startups, está todo mundo envolvido num software. Seja um software comprado ou você está desenvolvendo em casa, não foge muito disso. Como é que cada indivíduo desse contexto pode começar a falar, cara, eu sou um analista de sistema, eu posso começar a fazer modelagem de ameaças para antes do sistema nascer, antes dos requisitos nascer, ele tá mais protegido. O cara quer QA. Putz, se tivesse um IAST aqui, eu poderia testar e já achar vulnerabilidades, por exemplo, ou até revisar um relatório de DASH, por exemplo. Como é que você acha que cada um poderia, de uma maneira proativa, cara, eu quero aprender segurança, mas lógico, ele não vai ser um profissional de segurança, mas ele vai segurança para aquilo que ele faz. Sei lá, segurança pro QA, segurança pro dev, segurança pro infra. Você acha que tem uma forma de fazer isso? Ficar buscando material na internet avulso? Tem alguns caminhos? Disserte. Cara, eu acho que assim, a área de segurança, ela é uma área que daqui pra frente, como tudo tá virando tecnológico, principalmente por essa pandemia aí, home office, e as coisas estão evoluindo cada vez mais pro mundo SaaS, mundo cloud, etc. Ela é uma área que ela vai estar presente em todas as empresas a partir de agora, cada vez mais e mais. Então você pode ver que tá crescendo, se você for olhar vagas aí, você vai ver que tem muito vaga para a área de segurança. Então, o que eu falo para essa galera aí é que em um futuro, quem quer se destacar no meio dos outros é ter esse background de segurança. Inclusive, assim, hoje está tendo bastante a área aí de DevSecOps, né, que é muito legal, você cria aí coisas voltadas aí para a área de segurança, trabalha junto com o Dev, é muito legal, né, essa parte aí, DevSecOps, e eu vejo que a galera que vai se diferenciar no mercado daqui a uns anos vai ser a galera aí que tem um background, background não, né, mas uma visão de cibersegurança, né? Tem uma consciência de cibersegurança, entende pelo menos alguns termos e tudo mais. Tem muita coisa na web, assim, que pode ajudar, né? Então, por exemplo, inclusive no meu Instagram eu falei esses dias de um framework chamado Attack. Ali a gente tem algumas visões de como o pessoal invade, de como o pessoal chega, né, até invadir ali uma empresa e tudo mais. E também tem a OSP, né? O OSP Top 10 é legal. Eu acho que todo dev deveria saber, acompanhar. Inclusive vai ter atualizações agora, então é legal acompanhar aí para ter uma visão, né? Então eu acho que no futuro
vai ser algo de destaque você ter nem que seja um mínimo, mas um conhecimento ali em segurança. Porque quanto mais aumentar, né? É que nem eu sempre falo, né, cara? Antes a galera vai lá, tipo, o ladrão pega, ele vai lá e vai roubar um banco. Mas se você for pensar nisso, qual os riscos que o cara tem? Putz, o cara vai ter risco de tomar um tiro, o cara tem o risco de bater o carro, o cara tem o risco de ser preso, etc. Mas atrás do computador ele não tem esse risco. Então, essas ondas de hacker, de crackers, né, que tem acontecido aí, é muito por isso. A galera tem a visão de que atrás do computador é muito mais fácil, ele está muito mais protegido. E isso tem aumentado cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Então, segurança eu vejo daqui, assim como desenvolvimento, eu acho que é algo essencial. Todas as áreas de TI precisam ter desenvolvimento, aprender pelo menos lógica de programação, porque isso você sempre vai usar no seu dia a dia, vai sempre melhorar coisas. Então eu acho que é uma matéria importante, assim como eu vejo o desenvolvimento uma matéria importante para todas, que eu acho que tinha que estar em todas as faculdades de tecnologia, eu vejo que segurança no futuro também. Mano, eu falo isso pra cozinheiro hoje, eu falo, mano, todo mundo tem que saber programar. Tipo, de uma maneira ou de outra, nem lógica de uma maneira ou de outra vai te ajudar, mas programação, acho que pra qualquer área tecnológica vai fazer diferença. A galera que faz pesquisa aí de cura de doença, por exemplo, teste de genoma e tal, cara, inteligência artificial, machine learning, teste de algoritmo testando isso, não fica um cara espetando agulha em 500 milhões de bichos, não. É tudo teste automatizado, né, nesse nível de algoritmo. Então, programação todo mundo tem que saber. E aí eu fiz essa pergunta porque minha opinião é a mesma, cara. Acho que segurança ela vai se tornar, entre aspas, 1000 vezes, lógico, né, gente? O profissional de segurança vai existir de N maneira. A área de SI é uma área completamente separada, mas a segurança cibernética, né, como você colocou como você colocou bem, vai acabar sendo uma soft skill. Tipo, o cara é desenvolvedor que sabe desenvolvimento seguro. O cara é infra que sabe segurança de infra. Tipo, acaba sendo uma soft skill, tipo, que vai ter que ter. E aí você citou também o vídeo, aliás, o Danilo citou um vídeo bem bacana aí, pessoal. Dê uma olhada no Instagram dele lá, vai estar no YouTube, vai estar os links e tudo mais. Os dados pessoais dele vai estar tudo lá, vou expor tudo. Mas lá no. O último vídeo dele no Instagram. O crédito vai estar lá, tem R$200 de limite, você pode usar à vontade para comprar cursos aí para área de segurança. Boa. Mas ele citou esse último. Não sei se foi o último vídeo que ele fez no Instagram, um dos últimos aí, considerando que estamos gravando na semana do dia 16 de março. Ele citou o framework do Mitri, né? O Ataque. É um framework bem tranquilo, tem só 12, acho que são 12 coluninhas lá de possíveis técnicas de ataque, coisa rápida pra você estudar, assim, no fim de semana você mata, mentira, é coisa pra caralho. Mas assim, pra você entender que é muitas formas de ataque, você deu um exemplo legal lá, o cara vai roubar o banco, ele também vai correr riscos, ele não quer correr risco. E aí, fechando o que você colocou, você falou, o cara atrás do computador, a galera acha que atrás do computador tá seguro e tal. Um dos meus vídeos no YouTube que fez mais sucesso, mais visualizações, é um vídeo que eu tô falando de forense na época ainda, que eu falo que não adianta o cara usar a aba anônima, porque com forense muita coisa ainda fica armazenada na máquina. Sim, e a tecnologia ela vem trazendo isso, cara. Desculpa te cortar aí, mas só um negócio que eu lembrei. Não sei se você lembra que agora recentemente teve um caso em Criciúma que os caras roubaram o banco lá, deram um tiro pra tudo que é lado, invadiram e tudo mais. Uhum. Os caras, eles filmaram assim eles com o dinheiro, jogando dinheiro pra cima. E o pessoal de análise forense computacional deu zoom na mão deles, conseguiu pegar a digital ali, as informações digital, e conseguiu prender pelo menos todo mundo que estava no vídeo. Então é um exemplo legal aí de que não tem como estar protegido, né? Necessariamente. Mano, sensacional, não tinha visto esse desfecho aí não, mas é sensacional. Então, como eu tava falando, um dos vídeos que fez mais sucesso foi isso, tipo... eu falei, não adianta você usar a aba forense pra ficar vendo a aba forense não, a aba anônima pra ficar navegando em coisas que você quer navegar aí. Porque com forense, muitas informações o navegador armazena. Lógico que na aba anônima é menos do que a navegação normal, mas ainda assim tem muita coisa lá. Mano, mas cada dia vem um comentário novo nesse vídeo. Nossa, e agora? Eu tô navegando no céu, não dá pra pegar. Teve um cara que foi, mas e os logs ficam no roteador também? Eu fico pensando, o que essa galera tá navegando que os caras estão com tanto medo assim pra... Cara, é tão simples. Se você tiver um mandato, né, pra fazer alguma coisa eu sempre confundo mandado com mandato.
Mandado de busca e apreensão. Isso, daí você chegar ali, cara, pra uma operadora e falar, eu preciso do relatório de acesso da tal pessoa. Cara, eles vão ter ali, porque por lei eles precisam ter algumas coisas guardadas, armazenadas pra esse tipo de coisa, né? Então, não tem como, na verdade. E a galera se preocupa muito com isso, é muito engraçado. Aquela história, aí o nego, mas e o proxy, mano? Tem que ir no proxy do proxy, da VPN, você fazer alguma coisa e aí ter pra dar trabalho pra quem vai te rastrear, porque de um jeito ou de outro vão começar a te investigar. Então se você vai fazer merda, eu ia falar faz direito, mas não faz, né? Pensa duas vezes. E pra você ver que tem muita gente nisso, cara, um grande índice de pessoas que caem em phishing são as pessoas que caem naqueles e-mail que manda assim, cara, eu vi que você tava acessando um site pornô. É real, a galera cai nesse, tipo, eu vi que você tava acessando um site pornô e, tipo, eles disparam pra um monte de gente e provavelmente alguém tava vendo site pornô no dia anterior, né? E daí pede Bitcoin e tal, que tem as fotos e tudo mais, e aí que vai, né? Pra quem, aliás, fazendo referência aqui, pra quem não assistiu, provavelmente o Danilo assistiu, Black Mirror, tem um dos episódios lá que o cara começa o episódio assim, né? Ele tá trabalhando na lanchonete e tal, e chega um e-mail pra ele. Ó, eu vi o que você tava fazendo a noite passada. E aí ele clica e aí vira uma chantagem, começa a mandar ordem pro cara, então ele tem que fazer várias coisas. E o final do episódio é sensacional, Black Mirror é sensacional de começo ao fim. Esse episódio específico é sobre isso, o cara, ele é pego porque sabia o que ele tava fazendo, de fato sabiam, mas o desfecho é sensacional, não vou dar spoiler não, assistam aí. Black Mirror é top, assistam. É isso, acabou o episódio. Assista Black Mirror, fechou. Fechou. Não tem muito o que falar, não. Pessoal, sensacional, estamos fechando o tempo aqui de episódio. Eu acho que, mano, o Danilo agregou pra caralho, a gente cada vez traz pessoas aí da área pra tentar tornar a segurança aí mais abrangente pra todo mundo, né, que a gente possa alcançar aí com essa informação. É lógico que é um trabalho incansável de segurança, não pode ser enxugar gelo, a gente tem que começar a ter proatividade das outras áreas também, para não virar o que eu falei lá, segurança virar Vingadores e tal, não vai funcionar. E a automação é a chave do sucesso, e o Danilo trouxe aí também, cara, startups têm feito um trabalho legal, a gente chegou a essa conclusão, acho que no episódio, né, Danilo? Você falou, cara, startups tá fazendo um trabalho legal algumas, tem outras que, né, de uma maneira geral não estão se preocupando com isso, mas aí não é só startup, acho que qualquer empresa que quer correr, quer acelerar e tal, e quer abrir mão da qualidade de uma maneira geral. Mas acho que foi isso que a gente conseguiu concluir. Danilo, obrigado mais uma vez. Despeça da galera, fala dos seus projetos, deixa seus e-mails, dados aí. Eu vou colocar os links de qualquer maneira lá no YouTube pra galera clicar, pra ficar mais fácil. Mas, de novo, obrigado. Faça seu encerramento que depois eu me despedir da galera. Show de bola, cara. Agradeço aí pela oportunidade. Então, eu vim mostrar um pouco, assim, né, que a gente não é... O pessoal de segurança, ele não é o cara ali que vai te bloquear tudo, mas ele é o cara que tá de olho em tudo e ele tá controlando tudo em prol da empresa, né? Pra a segurança ali da empresa e para que o negócio continue, né? E em startups é isso, é acompanhar ali o dev, acompanhar a engenharia da empresa, todas as áreas da empresa para que todo mundo alcancem o sucesso de cada um, né? E assim, eu tô trazendo bastante conteúdo agora de Blue Team, né? Eu vejo que tem bastante gente pioneira de Blue Team no Brasil que não tá muito assim nas mídias, não traz muito conteúdo pra galera. E o que eu tô tentando fazer, cara, é isso. Eu quero trazer conteúdo e agregar cada vez mais essa comunidade Blue Team. Eu quero tornar a comunidade Blue Team aí conhecida, né, no Brasil, que hoje não é tanto conhecida, para que o pessoal também tenha essa interação, assim como tem o lado do Red, né? O pessoal consiga olhar o Red Team e também ver que existe o Blue Team. Então, minha ideia é sempre trazer conteúdos legais da área aí, né? Da área de segurança defensiva, trazer um pouco mais aí de conteúdo para todo mundo e pegar esses caras aí que estão um pouco mais escondidos e começar a trazer eles para a cena para cada vez mais aumentar, né? E dissipar mais aí a área azul do time de segurança. E então, quem quiser acompanhar aí, seguir, fazer parte da comunidade, o meu Instagram é @DaniloDeCordeiro, tudo junto, porque meu nome é Danilo Daniel, tipo dupla sertaneja, tá ligado? Quando alguém me chama pra ir jantar na casa, eles põem 2 pratos na mesa. Danilo Daniel, estão chegando aí. Danilo Daniel. Ou nome de novela mexicana, né? Danilo Daniel. Boa. Então, Danilo de Daniel Cordeiro, né? Tudo junto.
Segue lá, acompanha, tô trazendo alguns projetos legais e eu pretendo agora também um canalzinho no YouTube ali com algumas coisas mais técnicas. E é isso, Cássio, foi uma honra participar aqui desse podcast e eu vou deixar uma piadinha aí pra você. Você quer ver eu correr na velocidade da luz? Quer ver de novo? Pra quem falou que o cara tinha piada ruim, aliás, pra quem fala que ele tem piada ruim, tá completamente enganado. O cara é muito engraçado. Estou morrendo de rir, vejam, estou morrendo de rir. Danilo, dessa vez, muito obrigado por participar. Pessoal, recadinho pra vocês rápido aqui, ó. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais, no Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRadio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e, claro, também no YouTube. Galera, muito obrigado. Esse foi o episódio número... Que episódio que nós estamos? 12 do DevSecOps Podcast segunda temporada. Eu sou o Cássio Pereira, o Rodrigo vai ser mandado embora. Nosso convidado de hoje, Danilo Cordeiro, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê na semana que vem. Até mais. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.